Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eric e hoje iremos falar sobre lazer, turismo e prostituição. Será uma discussão sobre a prostituição dentro do fenômeno do lazer e como o turismo sexual atua a favor dessa prática. A questão da prostituição. De onde nasce a prostituição? Essa é a nossa primeira pergunta. Primeiro, a prostituição um dia já foi valorizada. Atenas foi a cidade onde a exploração das mulheres começou. Solon, um aristocrata e posteriormente eleito como arconte, percebeu o lucro da prostituição e com isso criou os bordéis, e esses eram todos administrados pelo Estado. Já em Roma, era tão bem vista que a deusa Vênus era considerada protetora das prostitutas. Entretanto, com a queda do Império Romano, isso mudou, e Carlos Magno, na França, decretou penalidades, chegando à pena de morte às mulheres que se prostituíam. Com as igrejas católica e protestante, a prostituição caiu na clandestinidade, e durante a Revolução Industrial, aquelas que queriam melhores condições de vida também seguiam esse caminho. Aqui temos essa passagem que vocês podem acompanhar comigo. Sobre isso, é importante dizer que a ideia da mulher brasileira, sempre sexualizada, acontece desde a invasão portuguesa. Com o início do tráfico negreiro, as mulheres africanas também começaram a sofrer com o mesmo problema. Sobre os fatores que fazem com que essa atividade continue, temos os fatores sociais e econômicos e os fatores políticos. Sobre o primeiro, temos necessidades financeiras, falta de apoio à sociedade, marginalização de grupos sociais, falta de opções de vínculos empregatícios e formais. Bom, sobre os fatores políticos, os governos não inibem a prática desse tipo de atividade e a fiscalização se aplica apenas a alguns casos. Agora, o consumo do sexo como forma de lazer. Sobre o conceito de estigma, provém da argumentação que se baseia no fato da sociedade possuir códigos morais que acabam aprisionando determinados indivíduos que, pelo fato de não conseguirem satisfazer seus desejos, procuram esse tipo de serviço. O consumo desse tipo de produto acontece, em muitos casos, por meio da prostituição, e com isso, Duarte classifica os tipos de prostituição em baixa prostituição, normalmente feita por pessoas de baixa renda em locais menos glamourosos. Quem faz acaba, por precisar de dinheiro, escolhendo qualquer um. Média prostituição, feita por pessoas que na casualidade precisam do recurso financeiro que este provém. Quem faz, normalmente, possui a escolha de clientes. A alta prostituição, prostitutas de luxo, alto padrão, clientes ricos, na maioria donos de empreendimentos. Sobre os grupos que consomem, homossexuais, valoriza pela quantidade de sexo que pratica e pelo número de mulheres. O samaritano procura uma prostituta que o escute e seja mais vulnerável que ele. O homo econômicos busca emoções fortes, costuma misturar sexo com drogas. E o homo políticos tem certo peso na consciência pelo que faz, mas não deixa de fazê-lo. Agora, sobre o perfil de quem se prostitui. Homens e mulheres, cis e transgênero, a faixa etária varia muito devido às condições de vida da pessoa e do gosto do cliente. A renda normalmente é baixa, pessoas em condições vulneráveis. A escolaridade, a maioria só tem o ensino médio completo. Perfil de quem consome. Acreditam que as relações sexuais pagas são uma necessidade e desejam manter e fortalecer um papel dominante, algo que podemos relacionar também com o machismo que está presente. O perfil dos clientes é praticamente o mesmo, homens casados de meia idade e europeus, destaques para a Itália, Holanda, Alemanha e Portugal, faixa etária entre 30 e 50 anos, a profissão varia muito. Onde e quando mais acontece? No litoral brasileiro, principalmente no Nordeste, ao longo do ano inteiro, com aumento significativo no Carnaval, principalmente do Salvador e o Carioca. O crescimento do turismo sexual traz como consequência o tráfico de mulheres e a exploração sexual infantil, que são crimes no Brasil. Esse problema no Nordeste tem preocupado vários estudiosos que já desenvolveram pesquisas sobre esse tema, principalmente nos estados de Fortaleza e Bahia, onde essa atividade é mais visível. Na política, cartilhas foram elaboradas, ações de políticas públicas também, e seminários são realizados para discutir o assunto, mas mesmo assim, o problema continua crescendo, principalmente nos estados e cidades onde o turismo é um setor de destaque. Lazer e turismo. Questões sobre papéis. Qual é o papel do turismo dentro dessa problemática? Bom, temos o turismo como fomentador de estereótipos e o turismo como criador de imaginários sociais, que permite que a prostituição faça parte dele, como por exemplo, a venda de imagens, como um caso envolvendo a Embratur que vira logo em sequência. E qual é o papel do governo? De acordo com a autora Luzia Neide, ela destaca que, para ocorrer o desenvolvimento tanto para a comunidade local como para o setor turístico, é necessário que sejam adotadas políticas que proporcionem trabalho para todos. Além disso,
é importante que sejam implementadas atividades planejadas, no sentido de promover a valorização tanto do lugar como das pessoas. A falta de planejamento no setor turístico nas principais cidades, onde essa atividade se destaca, e a falta de políticas públicas direcionadas à comunidade local, se constituem um dos fatores que impulsionam o crescimento do turismo sexual. E com isso, como mencionado anteriormente, temos a exploração infantil e de adolescentes, o tráfico de mulheres e vários outros fatores negativos que fomentam essa atividade informal e ilegal. Aqui, o caso mencionado no slide anterior, a Embratur que vulgarizou a imagem da brasileira por 25 anos, ao divulgar posts com mulheres gostosudas de biquíni segurando frutas tropicais pelo rosto. Usaram esse post até a década de 1990, dito pela editora carioca Soulcat Ltda. Então, para finalizar, baseando-se em Correia, infere-se que, em relação ao turismo sexual, de certa forma, ainda continua a coexistir com o chamado turismo tradicional. Porém, os fatores sociais e econômicos acabam por perpetuar essa prática. Lazer e turismo incluem-se em enorme concentração de força e poder, que pode conferir na cidade novas produções espaciais, em especial no litoral. Os espaços públicos de lazer são da coletividade, sem distinção. Entretanto, transformam-se em espaços de consumo, privatizados por interesses individuais ou determinada minoria, endosados pelo próprio Estado, como acontece em orlas marítimas, onde empreendimentos de lazer na instalação desagregam comunidades. Uma forma de contribuir diante dessa problemática é buscar mais fontes sobre o tema, tentar entender e formar a sua opinião com base em suas pesquisas. Essas são coisas fundamentais para quem deseja entender mais sobre este assunto e até, quem sabe, contribuir de alguma forma.